nosso contato agora é com Mariana Naime, que é mulher do coronel Jorge Naime, preso por suposta omissão no 8 de janeiro. Bom dia, Mariana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, primeira edição. Obrigado por atender ao nosso convite. Quem vai conduzir essa conversa contigo aqui no Jornal da Oeste é a Berenice Leite, que viabilizou esse contato com você. Diga, Berenice. Obrigada, Daniel. Olha, Mariana, bom dia. Muito obrigada por falar conosco nessa semana, que sei que toda a família, né, desses policiais estão muito apreensivos. Bom, primeiramente queria saber como é que vocês estão nesse sentido, já tendo o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação. Qual que é a situação hoje do coronel Naime? Bom dia mais uma vez. Bom dia à audiência, bom dia ao Jornal Oeste. Realmente nos surpreendeu, embora as expectativas, né, não eram tão boas. O cenário natural já não está muito bom. No entanto, a nossa surpresa foi o embasamento do voto do ministro. O ministro Moraes, ele se embasou num relatório que foi feito exatamente pelas pessoas que falharam, né? Pela Secretaria de Segurança Pública, pela Coronel Cíntia, que foi a que fez o PAI e a que autorizou. Primeiro ela fez o PAI, que proibia a descida de manifestantes, e depois, no dia 8, né, quando estava tudo já em acontecimento, em andamento, ela simplesmente libera o público para descer para uma área sensível. Então, quando o relatório do interventor é elaborado por ela e pela assessoria dela dentro da secretaria, é um relatório já prejudicado, com parcialidade. Sem falar que, durante a instrução, o depoimento do Capelli, ele fala por inúmeras vezes que ele desconhece a legislação vigente da PMDF e do GDF em relação a alguns processos, alguns protocolos utilizados ali numa operação. Então, é um relatório completamente fora de realidade, é um relatório desconexo com a realidade, inclusive elaborada pela PMDF. A PMDF ela fez um relatório sobre o dia 8, pegando todos os dados, todas as informações de cada batalhão, de cada CPR, né, Comando de Policiamento Regional. Então, realmente, a gente ficou surpreendido pelo embasamento do voto do ministro. Outro ponto que nos deixou bastante surpreso foi o fato dele desconsiderar que o Naime estava de férias. Ele coloca como se o Naime tivesse participado de planejamento, participado de tomada de decisão, tomado conhecimento prévio de informações de inteligência. Veja bem, como o Naime poderia ter todas essas informações se ele estava de férias, né? E aí nós juntamos também aos autos, Berenice, uma perícia independente mostrando que o período que o Naime estava de férias, sequer os grupos comuns de WhatsApp foram abertos. Porque os grupos específicos para a manifestação, o Naime nunca participou. E o que me causa também estranheza em tudo isso é que o grupo que condena o Anderson para falar que existia 2 grupos específicos para a manifestação e que ele fazia parte na secretaria, e lá no processo, né, 2668, que é o processo do Anderson, eles falam que aqueles grupos específicos eram para ser analisados, acompanhados, porque tinham informes relevantes para a manifestação. E aqui no processo dos militares, eles desconsideram esses 2 grupos que eram específicos e cita que qualquer grupo da PMDF que tivesse recebendo informação, e se o Naime tivesse, ele era para estar atento e acompanhando, né? Então, é bastante desconexo essa situação. E um outro ponto que é também completamente desconexo da realidade, que lá no 2668, a PGR fala, no processo do Anderson, que o relatório de inteligência elaborado pela Secretaria de Segurança Pública não foi difundido. E aqui, dos policiais, a PGR fala que os policiais leram o relatório e não tomaram providência. Então, assim, não dá para entender o que está acontecendo, né? Então, a gente está bem abalado mesmo, a gente não esperava uma situação dessa, principalmente o Naime, que sai das férias, né, para apoiar ali os irmãos de farda e ter uma condenação de 16 anos. É ilógico.
Pois é, Mariana. Inclusive, a gente percebe que houve uma blindagem de alguns nomes da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Por exemplo, a Coronel Cíntia, não vi ela ser apontada em nenhum momento ali no quesito omissão, já que ela teria feito o PAI, né? Que seria o plano ali nesse momento emergencial. Agora, tem também a questão do G Dias, né? Nós temos as imagens, a nossa produção recuperou, inclusive, do G Dias, que era o chefe ali da segurança institucional, distribuindo água no Palácio do Planalto para os supostos manifestantes. Olha aí, ele caminhando com muita tranquilidade. A princípio, os manifestantes não estavam ali, depois vão chegando e chama bastante atenção a forma como ele tratou, né, essas pessoas que estavam invadindo o Palácio do Planalto. Agora, Mariana, com relação a isso, a gente sabe que existia uma ordem do GSI para que o efetivo da polícia, eles ficassem aquartelados. Tinha duas opções, não é isso? E isso fez toda a diferença na hora de tentar ali impedir a invasão dos manifestantes. Quando eles ficam de sobreaviso, gostaria que você trouxesse essa diferença de sobreaviso e quando eles ficam ali, me falhou a memória agora do outro termo utilizado. Prontidão. Mas de quem foi? Prontidão. O que aconteceu? Quem foi que deu essa ordem arbitrária que acabou atrasando os policiais porque eles não estavam ali no quartel, digamos assim, de prontidão, né? Então, de quem seria essa responsabilidade? E essa pessoa, ela está no processo? Ela está respondendo? Quem tomou essa decisão, e consta nos autos, porque houve troca de mensagem, foi o Fábio e o Klepter, né? Eles tomaram a decisão de deixar a tropa de sobreaviso e não de prontidão. Tanto é que o Naime, ele fala na CPI, na CPMI, que causou estranheza, porque a PM, ela sempre coloca todo o policiamento em prontidão, aquartelado, né? Essa demora de chegar, talvez tenha sido também isso. Mas eu falo, Berenice, que o problema do efetivo baixo ali na esplanada naquele dia foi exatamente pela tomada de decisão errada de levar os manifestantes para a esplanada sem avançar, sem evoluir o planejamento. O STF, a Câmara e o Senado, eles elaboram um documento que o próprio STF pede para justificar por que a baixa de efetivo naquele dia. E se na posse presidencial tinha um efetivo muito maior, por que essa diferença? E aí eles justificam exatamente como a PM justifica. Se existia um plano de ações integradas feito pela Secretaria de Segurança Pública, falando não haverá descida de manifestante, para que ter um efetivo tão grande dentro dos prédios públicos se não haveria descida? Seria ali um policiamento de controle, um policiamento normal, né? Se houvesse essa previsão de descida de manifestantes, o efetivo certamente seria outro para todos os órgãos, tanto para o STF, para a Câmara, para o Senado e para a PM. Então, essa baixa de efetivo que eles falam que a PM fez propositalmente, na verdade, eles escondem a realidade, porque a PM simplesmente colocou a quantidade de efetivo mais baixo, porque não haveria descida de manifestante. Então, se o pessoal ia se concentrar no QG, ali na Rainha da Paz, então o policiamento estava previsto para aquela região. Por isso que as tropas especializadas também estavam aquarteladas, porque se fossem acionadas, rapidamente chegariam ali no QG. E tem um detalhe que o Naime também explica bem, que no momento desse que está havendo uma manifestação com grito de ordem, as pessoas já estavam exaltadas. Você tem um protocolo de gerenciamento de crise. Você jamais levaria o público desse para uma área sensível. A grande realidade é você isolaria aquele público, conteria e fazia a negociação necessária para saber o que eles queriam. Mas no caso de descer com o manifestante exaltado, como já estavam, e várias pessoas que estavam no QG aquele dia, eles testemunham isso, que o pessoal que chegou dos ônibus na madrugada chegaram completamente exaltados. Era um perfil diferente de quem estava no QG aquele tempo.
Pois é, Mariana, é justamente esse o ponto. A audiência está falando, inclusive, aqui, perguntando sobre aquela mulher que ficou bastante conhecida pela forma como ela discursava, né? A Ana Priscila. Tem vários vídeos dela lá no quartel-general. Ela não ficou esses meses todos que o acampamento estava lá no QG. No entanto, ela chegou já ali trazendo esse clima de animosidade, instigando as pessoas a descerem. E fica a pergunta, né? O que aconteceu com a Ana Priscila? Onde é que ela está hoje? Será que ela está presa, né? Eu sei que você tem acompanhado de perto esse processo. Você tem sido praticamente a voz dos policiais militares que realmente estavam ali fazendo a segurança, que de alguma forma até ouso a dizer que atrapalharam os planos daqueles que fizeram essa armadilha para os manifestantes que estavam ali apenas para manifestar, e talvez por isso o Coronel Naime, por ter feito tão bem o seu trabalho, né, em tão rápido tempo ali, em tempo hábil, tirando os manifestantes, evitando mais quebra-quebra, talvez por isso hoje ele esteja respondendo, esteja aí nas garras do Supremo Tribunal Federal. Mas, Mariana, em relação a esse ponto que você fala dos possíveis infiltrados, né, é justamente esse o ponto. A gente mostrou aqui, né, essa imagem de um coronel da Polícia Militar falando para que os manifestantes descessem tranquilos, que seriam escoltados. Por que houve essa iniciativa da PM de subir no caminhão e fazer esse tipo de convite? Porque até então os manifestantes estavam ali há meses, somente no quartel-general. Houve algum grupo diferente que pediu para descer? O que você conseguiu apurar dentro desse processo tão arbitrário? O que nós temos de informação foi o próprio relatório do Coronel Edivan, que é esse que sobe em cima do caminhão. Ele mesmo fala que ele e a Cíntia e o Fábio tomaram a decisão de levar esse público porque eles queriam descer. Então, assim, uma coisa absurda, é uma coisa infantil, né, para se falar que um policial militar tinha um planejamento prévio de não descer com manifestantes, tinha toda uma estrutura que não comportava aquela movimentação, e na hora que o pessoal está ali alterado, né, eles pegam e falam, não, vamos descer então, já que vocês querem. Isso não existe, né, não é um protocolo padrão da Polícia Militar. E o que realmente nos causa estranheza é porque essa pessoa que tomou essa decisão equivocada e irresponsável, juntamente com a Cíntia, que é da Secretaria de Segurança Pública, né, que estava respondendo pela secretaria, que estava ali também com o Fernando, substituindo o Anderson, o comandante-geral estava em campo, tomando decisão junto com eles. Essas pessoas foram blindadas, protegidas. E aí o Naime é um dos policiais, é o policial que ficou mais tempo preso, mas é o único policial que estava de férias, é o único policial que não sabia de nada, não tomou decisão, não sabia nem que haveria manifestação e nem o ânimo da manifestação. Por que o Edivan, que tomou essa decisão, não foi responsabilizado, tendo em vista que tinha um planejamento que não previa descida e foi autorizado? Por que não responsabilizá-lo? Por que não responsabilizar a Cíntia, que, ao mesmo tempo que fez o pai proibindo, autorizou e não difundiu também o relatório 6 para as forças de segurança, já que ela era subsecretária de Operações Integradas, então ela coordenava as forças de segurança. E ela estava em campo, ela acompanhou a operação. Lá tem foto nos autos que ela chegou 8 horas da manhã, ela tem troca de mensagem dela com a Marília, falando da reunião que teve no sábado com o delegado Andrei, na própria Secretaria de Segurança Pública, falando da gravidade dos atos. Então, se ela tinha todas essas informações de inteligência prévia, por que ela autorizou a descida de manifestante? Se ela tinha todas as informações do risco, por que ela autorizou a descida? Então, isso realmente precisa ser respondido, isso realmente precisa as pessoas entenderem o que está acontecendo. Né? Por que ela foi blindada? Por que ela está protegida pelo sistema? O Coronel Edivan, até a última informação que eu tive, ele mantinha no mesmo posto, né, blindado e protegido também. Então, é absurdo toda essa situação, é um absurdo o que a gente fica vendo, inclusive todas as provas da inocência do Naime estão nos autos. E o que tem hoje nos autos
ele é simples. Qualquer pessoa que lê os autos vai entender quem de fato teve responsabilidade. Pois é, mas para construir essa história fictícia, eles precisam de personagens, né? E a gente já percebeu que é, de fato, um julgamento com cartas marcadas. Inclusive, não só blindando uns, como também os promovendo. A gente tem informação aqui de que, por exemplo, o Clepter Rosa, ele foi nomeado logo depois comandante-geral da PMDF. Muito estranho, né? Também não está ali, não foi condenado, não está nesse processo. Lembro que ele ficou preso alguns dias, mas depois logo passou, né? Passou? Berenice, não, o Clepter, ele está nesse processo. Ele está no processo, mas está preso? Não ficou. Ele ficou preso, né? Bem menos que o Naime, mas Sim, ele também está respondido e agora também ele vai ser condenado, né? Quer dizer, pediram a condenação dele também. Só que o Clepter é algo curioso, porque ele chega no Ministério da Justiça, as informações que nós temos, antes mesmo de tudo acontecer. Ele chega por volta de 10, 11 horas da manhã no Ministério da Justiça e acompanha tudo isso do Ministério da Justiça. E quando ele já sai junto com o interventor Capelli, no momento que já estava restabelecida a ordem. Aquela intervenção que houve aqui no DF foi completamente desnecessária. No momento que a PM já tinha restabelecido, a segurança pública do DF já tinha o controle da situação. Por que a intervenção? Só depois que tudo estava restabelecido? Por que não decretar a intervenção no momento das invasões? Porque a Força Nacional estava à disposição. Que, inclusive, Berenice, eu não sei se você sabe, existia em vigor uma medida provisória, salvo engano, 1154 de 2023, que transferia, no início de janeiro de 23, a segurança e a responsabilidade dos prédios públicos para o Ministério da Justiça. Então, de fato, quem tinha responsabilidade dos prédios públicos na data do dia 8 de janeiro era o Ministério da Justiça, através da Força Nacional, que ela tinha que ter operado, não precisava de autorização, porque a responsabilidade era do Ministério da Justiça. Então, tudo muito estranho, porque a Força Nacional estava aquartelada e não agiu. O GSI estava aquartelado, uma fração do Exército estava aquartelada e não agiu. Né? O plano escudo, por que o plano escudo não foi ativado? Se o G. Dias estava dentro e estava cheio de manifestantes, ele viu que estava invadindo, manifestante não, né? De vândalos, terroristas, por que não foi ativado o plano escudo? Então, realmente são perguntas que nós não temos, né? Nós não conseguimos ter agora, mas que nós sabemos a realidade. E a história vai contar isso mais adiante. E os verdadeiros omissos agora acusam, né? E um deles, inclusive, vai ter o poder da caneta e vai julgar, é o próximo a dar o voto, ministro da Justiça, à época, Flávio Dino, que desapareceu ali, né? Não teve a competência de guardar as imagens do 8 de janeiro, né? Um dia que realmente vai ficar marcado na história e ele não teve ali, né, a atitude de falar, olha, essas imagens não podem ser apagadas. Pelo menos essa é a desculpa que foi dada e assim ficou. E hoje ele poderia estar ali no banco dos réus, no entanto, está do outro lado julgando essas pessoas. Mariana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no Jornal da Oeste, primeira edição, né? E claro, desejar aí boas vibrações e que a sua família fique bem, independente do resultado que tiver, né? Que Deus esteja com vocês, viu? Amém. Obrigada, Berenice. Obrigada, audiência. Um beijo. Que Deus nos abençoe para que venha tempos bons sobre o Brasil e a verdade seja restabelecida. Um beijo.